Semana passada a gente falou um pouquinho sobre o movimento de masculinidade bíblica, né? Em especial um grupo chamado Legendários, que tem uma proposta de resgate do que eles consideram ser masculino, e a gente confrontou esse pensamento, essas premissas desse grupo, com o episódio da crucificação, né? A sensibilidade, o quebrantamento de Jesus ali nas vésperas da crucificação, em conflito direto com o que esse grupo defende, esses grupos, né, defendem ser o ideal de homem bíblico, né, que eles chamam de masculinidade bíblica, que a gente poderia dizer modelo bíblico de homem, né, modelo bíblico de masculinidade. Hoje a gente vai mexer num outro vespeiro que é irmão gêmeo desse aí, que é a feminilidade bíblica. No passado eu posso confessar aqui, né, eu fiz um curso de masculinidade bíblica, né, chamado Homem ao Máximo. Não sei se vocês conhecem esse, é um livro quadrado, assim, grandão, vermelho, mais ou menos, não é muito grosso. E eu participei, né, de um grupo tal, né, enfim. Inclusive eu devo ter em algum lugar esse livro aí, não achei, né, mas está guardado em algum canto por aí. Nesses mesmos moldes existe a versão feminina desse curso, né? Então o do masculino é Homem ao Máximo, né? E o feminino é Mulher Única. Quando eu fiz o Homem ao Máximo, a Dani com muita razão não quis fazer Mulher Única. Ela não quis participar. Eu me arrependo de ter participado, né? Talvez eu deveria ter seguido a sabedoria da minha esposa nesse caso, né? A proposta desse curso para mulheres se baseia na ideia de que a mulher tem um lugar de sujeição dentro da dinâmica do lar, certo? Essa vamos dizer, é uma forma de pensar muito recorrente nas igrejas, né? Da mulher com esse papel de subserviência, né? Talvez até você já tenha visto uma ilustração que é usada para defender essa ideia, que eu compartilhei no grupo da Igreja Presente agora há pouco, que a ideia é um guarda-chuva com 4 níveis, né? O desenho é um guarda-chuva com 4 proteções, assim. Então, primeiro aparece no guarda-chuva maior de cima, aparece escrito Cristo, em geral, né? Logo abaixo dele, um pouco menor, escrito marido. E aí tá, protege a família, lidera a família, provê para a família. Um pouco mais abaixo desse guarda-chuva marido tem um terceiro guarda-chuva escrito esposa. Conforta, ensina e nutre. E por último, um guarda-chuva pequenininho escrito filhos. Amam os pais e obedecem os pais, né? Então é bem provável que você já tenha visto, não tenha sido a primeira vez que você viu essa ilustração quando eu mandei no grupo agora. Nesse gráfico, todos os 4 guarda-chuvas estão unidos por um só cabo, né? Uma só haste. E, em geral, isso é apresentado com o título Ordem Bíblica da Família, Modelo Bíblico de Família, Submissão Bíblica e outros nomes similares, certo? Primeiramente, eu gostaria que você tivesse muito claro que essa imagem, esse gráfico está absolutamente equivocado em comparação com o que seria um modelo bíblico de família, tá? O Evangelho não propõe nenhum tipo de ordem hierárquica entre marido, esposa e filhos. Pelo contrário, em Cristo não existe mais separação entre gêneros, entre classe social ou mesmo nacionalidade. Então os judeus não estão mais perto de Deus do que os não-judeus. A gente já leu alguns textos que a Bíblia diz sobre isso de forma muito explícita. Como a gente está tratando da questão de gênero, eu vou ler aqui Gálatas 3, 26 ao 28. Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos os que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentil, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo. Mas se a gente é igual em hierarquia, como é que eu leio aquelas 2 passagens em que Paulo diz que o homem é o cabeça da mulher? Tem 2 textos, certo? Em Efésios e em 1 Coríntios.
Geralmente a interpretação mais comum é de que cabeça representa liderança, certo? A gente pensa, os cabeças de uma empresa são os chefes, são os líderes, são aqueles que tomam decisão. Algumas pessoas vão usar esses dois textos, né, para defender uma visão patriarcal como modelo bíblico de família, que é isso que eu estava dizendo aqui, né? Então, usa esses textos que falam do homem como cabeça para defender um modelo patriarcal. Existe um segundo grupo que é detrator dessa ideia e que vai alegar uma espécie de acomodação cultural nesse processo. Então ele vai dizer assim, Paulo era um homem do tempo dele, então ele tinha uma visão machista de mundo, logo, quando ele faz esse tipo de leitura, a gente precisa interpretar, entender que naquele contexto aquilo fazia sentido, mas isso não cabe no nosso contexto cultural hoje. Então nós precisamos fazer uma exegese, né, desse texto e traduzir para a nossa realidade cultural moderna. Esses dois grupos estão em bastante conflito, né? Tanto aquele que concorda que a mulher tem que se submeter ao homem, quanto aquele que diz, olha, naquele tempo pode até ser que era, mas não funciona mais para a gente hoje. Existe, porém, uma terceira possibilidade de interpretação que eu considero a mais plausível, que é a da gente questionar se a expressão cabeça tem exatamente essa conotação de autoridade. Como em qualquer figura de linguagem, cabeça serve para muitas aplicações diferentes. A cabeça de bacalhau, por exemplo, refere a uma coisa que é mitológica, que ninguém nunca viu, né? O pessoal fala que ninguém nunca viu cabeça de bacalhau, porque você vai comprar o bacalhau. Bacalhau não é um peixe, né? É um tipo de conserva de peixe, e o bacalhau já é o peixe sem cabeça, né? Então não existe cabeça de bacalhau. Bater cabeça é insistir numa causa perdida, né? Eu fico lá batendo cabeça. Esquentar a cabeça é se preocupar, né? Cabeça de vento é uma pessoa distraída. Ou cabeça de um rio é a fonte do rio, né? A nascente do rio. E por aí vai. Então você percebe que em cada contexto, essa mesma expressão cabeça tem um sentido completamente diferente. Em Efésios 5, 21 a 29, a gente vai ler o seguinte: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeitem-se ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. 25. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a sua vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. Primeiro, é interessante a gente destacar que as esposas, ele reserva 3 versículos, do 22 ao 24. Enquanto que para os maridos ele vai falar 25, 26, 27, 28 e 29. Então existem muito mais instruções, muito mais orientações referentes ao marido com relação à esposa do que da esposa com relação ao marido. E por quê? Porque Paulo é homem, né? Então, naturalmente, ele vai ter mais o que falar a respeito de uma prática masculina, de como o homem deve se portar, do que como a mulher deve se portar, né? Tirando esse elefante da sala, vamos lá. É daqui que a gente tira a ideia do guarda-chuva. É daqui que tiraram a ideia do guarda-chuva. Cristo é o cabeça da igreja, o marido é cabeça da esposa. E interpretou-se que isso tem relação com a
hierarquia, uma vez que Cristo é hierarquicamente superior à igreja. Então, deduz-se que o que Paulo está trazendo aqui é que o marido é hierarquicamente superior à esposa e não dá para culpar, né? Afinal, Cristo é sim autoridade. Não dá para culpar eles por terem essa interpretação. É uma interpretação, digamos, fácil desse texto. Mas não é só isso. Cristo não é só autoridade. Cristo também é servo, né? E servo sofredor, como nós lemos aqui, nós acabamos de cantar Isaías 53. Cristo substituiu o ser humano em sua pena sacrificial, não é isso? A morte substitutiva, de modo que a igreja se apresente santa e sem culpa. O texto vai dizer isso. Ele purifica a sua igreja para que ela se apresente santa e sem culpa. E como é que Cristo purifica a igreja? Em sua morte na cruz do Calvário. Ou seja, o texto aponta para outros aspectos dessa relação, não numa relação simplesmente de autoridade, mas também serviço e cuidado, por exemplo. Aliás, nesse aspecto, Paulo é muito subversivo, porque ele coloca na responsabilidade do marido atividades que a gente classifica como feminina. Por exemplo, no verso 29, ele vai dizer que o marido deve alimentar e cuidar da esposa, assim como Cristo alimenta e cuida da igreja. Alimentar e cuidar são duas atribuições que culturalmente a gente entende que são mais femininas do que masculinas. Alimentar e cuidar. Eu tenho amigos, por exemplo, que têm filhos que eles nunca pegaram no colo. Eles têm medo de pegar um bebê no colo, um bebê pequeno. Eu conheço amigos, pais, que nunca trocaram uma fralda na vida, nunca limparam a bunda de um bebê, né? Porque eles entendem que esses são atribuições femininas. Mas aqui quando Paulo diz que o homem deve alimentar e cuidar da sua esposa, assim como Cristo alimenta e cuida da igreja, ele também diz que Cristo limpa a igreja por meio do seu sacrifício, né? Então, são, digamos, tarefas mais atribuídas às mulheres, tarefas mais domésticas, né? Do cuidado, da alimentação, da purificação, da limpeza. Então, Paulo aqui está sendo bastante subversivo, ele está cutucando de alguma forma aquilo que é consenso na cabeça das pessoas. Voltando a atenção para o primeiro versículo dessa perícope, o versículo 21, a proposta dele fica mais clara. Ele diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A sujeição deve sim ser da mulher para o homem, mas também, e na mesma proporção, do homem para a mulher. É isso que significa uns aos outros. Uns aos outros quer dizer de mim para você e de você para mim na mesma proporção. Isso é uns aos outros. É uma via de mão dupla. A gente chama isso de mutualidade. Teve uma vez que eu trouxe aqui, acho que foram 20 ou 30 versículos em que essa expressão de mutualidade uns aos outros representa a relação da igreja, né? É como se o apóstolo dissesse mais ou menos assim: maridos, não fiquem encostados esperando que as suas esposas cuidem de vocês e os alimentem. Vocês já são grandinhos. Também devem alimentá-las e cuidar delas. Isso não é um papel feminino. Afinal, é o que Cristo também faz por todos nós que somos a sua igreja. Ele cuida de nós, nos alimenta e nos limpa. Na passagem de 1 Coríntios, a gente vai identificar melhor qual é o sentido de cabeça que Paulo está usando nos dois textos, tá? 1 Coríntios, capítulo 11, versos 2 a 12. Eu vou ler aqui. Eu vou pular um bom trecho aqui porque ele está fazendo uma aplicação, então eu vou mais focar no princípio do que na aplicação, tá? Então o verso 2 até o 3. Eu os elogio porque vocês sempre têm se lembrado de mim e têm seguido os ensinamentos que eu transmiti. Mas eu quero que saibam de uma coisa: o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. É por isso que usam o guarda-chuva, de novo, né? Aí, pulando para o verso 8. Pois todo homem não veio da mulher, mas a mulher veio do homem.
E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem. Entre o povo do Senhor, verso 11, entre o povo do Senhor, porém, as mulheres não são independentes dos homens e os homens não são independentes das mulheres. Pois embora a mulher tenha vindo do homem, o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Interessante. O primeiro problema que eu encontro nessa interpretação de que cabeça está falando de hierarquia é porque já no verso 3, Paulo vai dizer que a cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Temos um problema aqui. Se o cabeça de Cristo é Deus, a gente corre o risco de imaginar que Deus, o Pai, é hierarquicamente superior a Deus, o Filho. E aí nós temos uma heresia. A doutrina da Trindade que nós subscrevemos diz que Pai, Filho e Espírito Santo são iguais em poder e autoridade. Não existe o Pai não é maior que o Filho e o Filho não é maior que o Espírito Santo. Essa é uma heresia que foi condenada lá na época da Inquisição ainda. Então, o Pai não é maior que o Filho. Então, quando ele está trazendo esse exemplo, assim como o cabeça de Cristo é Deus, isso já deixa muito claro que ele não está tratando de uma questão de hierarquia. Porque na relação da Trindade, existe aquilo que nós costumamos, já explicamos algumas vezes, da pericórese trinitária. Então, vez ou outra, o Pai se submete ao Filho, o Espírito Santo se submete ao Pai, o Filho se submete ao Espírito. Essa é uma relação dinâmica, por isso a gente chama de pericórese ou pericorética. É uma relação de uma dança, em que nenhum dos três está conduzindo. Em um momento ou outro, um vai conduzir, o outro vai ser conduzido, mas logo esses papéis são trocados. Essa é uma relação de mutualidade. É a relação da Trindade. Existe uma aplicação muito comum na palavra cabeça na linguagem grega, que é a linguagem original desse texto, que é a ideia de origem. Vem da mesma ideia da cabeça de um rio. A gente chama de cabeça do rio a nascente do rio. A gente costuma dizer, choveu na cabeceira. Você já ouviu essa expressão? Choveu na cabeceira do rio, o rio encheu. Porque choveu na nascente. Então esse rio, essa água toda vai correr a calha desse rio e ele vai encher o rio. Às vezes vai transbordar esse rio, às vezes chove na cabeceira do rio e transborda e inunda as casas que ficam próximas a esse rio, certo? Então, essa ideia de cabeça como origem é, digamos, a forma mais comum que a gente vai encontrar em textos gregos, E na sequência do texto fica evidente que o apóstolo não está falando de autoridade, mas sim de origem, que faz sentido com esse conceito grego de cabeça como origem. Versos 8 e 9, ele vai usar a narrativa de Gênesis 2, certo? Para dizer que ainda que o homem tenha nascido de mulher, ele fala isso no final, a mulher também nasceu de um homem, certo? Ela foi tirada do homem, Ele diz isso para justificar essa mutualidade expressa nos versos 11 e 12. Ainda que o homem tenha nascido de mulher, a mulher também veio de homem. Então você tem uma relação mútua, recíproca, de origem entre homem e mulher. O homem veio da mulher, a mulher veio do homem. Nos versos 11 e 12, entre o povo do Senhor, porém, as mulheres não são independentes dos homens e os homens não são independentes das mulheres. Olha só que interessante. Então, a mulher não é maior que o homem e o homem não é maior que a mulher. Eles não são, não se bastam, nenhum dos dois se basta, Não são independentes. Pois embora a mulher tenha vindo do homem, o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Ambos vieram de Deus. O homem vem da mulher, a mulher vem do homem e ambos vêm de Deus. Partindo dessa leitura de cabeça como origem
e não como autoridade, a gente vai ter o seguinte dado. Ao invés de dizer, o cabeça do homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus, nós vamos interpretar. A origem de todo homem é Cristo. Jesus é o modelo original de humanidade. Romanos 8, 28 e 29 diz que ele nos predestinou a sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Jesus é o primogênito, ele é o primeiro e ele é o modelo para que todos nós aprendamos o que é ser homem. Então, quando diz que o cabeça do homem é Cristo, ele está dizendo a origem do homem, o homem original, o modelo, a forma na qual nós devemos nos basear para sermos homem é Cristo. Depois, a origem da mulher é o homem. Não está falando que quem manda na mulher é o homem, mas a origem da mulher é o homem, já que a mulher foi criada a partir da costela do homem, ali Gênesis 2, 18 a 25. Ainda que a gente entenda que essa é uma linguagem figurada, que essa é a ideia que Paulo está trazendo aqui, tá? E por último, a origem de Cristo é Deus. Colossenses 1,15 vai dizer que Jesus é o primogênito de toda a criação. Então, Jesus é o primeiro que vem de Deus. Ele não é, ele é criado, né? Jesus, ele vem, ele é formado na eternidade passada, antes de toda a criação, antes de que tudo fosse formado, Jesus é. E aí ele é vamos dizer, ele é o primeiro de toda a criação, por isso o texto vai dizer que ele é o primogênito de toda a criação. Então, o Pai é Pai desde a eternidade, porque ele já tinha filho desde a eternidade, o Filho Jesus Cristo. Então, cabeça no sentido de origem. Isso leva a gente para um outro texto, usado por quem defende a autoridade masculina, que é o famoso dilema da ajudadora idônea, né? Presente ali em Gênesis 2. Algumas semanas atrás, até o Frei Gilson, né, um católico conservador bastante conhecido, repercutiu muito nas redes sociais, defendendo a submissão feminina em respeito, né, entre aspas, a essa passagem de Gênesis. A gente vai ler aqui Gênesis 2, versos 18 a 25. O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Estou lendo na NVT, tá? Farei alguém que o ajude e o complete. Guarde essa expressão aqui que a gente vai usar ela. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas, fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Pulando o verso 23. Finalmente, exclamou o homem, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque foi tirada do homem. É interessante aqui que mulher e homem no original são palavras como... sabe aquela palavra que você só flexiona o gênero no final? Por isso que em algumas traduções vai usar varão, porque ela será chamada varoa porque do varão foi tirada. É porque é mais ou menos essa a ideia, tá? São duas palavras que só mudam o artigo para que ela se torne masculina ou feminina. Essa é a ideia original. Falar será chamada mulher porque veio do homem é um pouco esquisito, né? Porque essas duas palavras são palavras muito diferentes, semanticamente falando, em termos de etimologia, né? Mas no original é mais ou menos isso, é do varão e da varoa, né? Lembra do varão e da varoa que faz mais sentido no português. Então, ela será chamada varoa porque ela veio do varão. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Nessa tradução, o verso 18 diz alguém que o ajude e o complete, né? Isso que eu li aqui. Alguém que o ajude e o complete. Em algumas versões, traz uma auxiliar ou uma ajudadora que lhe seja idônea. E não existe erro em nenhuma dessas traduções, tá? O problema é que na nossa cultura, ajudador ou auxiliar é geralmente alguém hierarquicamente inferior,
como um auxiliar de escritório, um ajudante de pedreiro, um assistente de cirurgião e por aí vai. Então, o assistente, o auxiliar, o ajudante é sempre alguém hierarquicamente inferior. Para compensar essa distorção causada pela nossa cultura, as versões em português tendem a tentar complementar o texto para reparar o seu caráter mutualista. Então, na NVT, que eu li aqui, alguém que o ajude e o complete. Na Almeida Revista e Corrigida, uma ajudadora que esteja como que diante dele. Olha que interessante. Uma ajudadora que esteja como que diante dele, frente a frente, de igual para igual. Na Almeida Revista Atualizada, uma ajudadora que lhe seja idônea. Essa talvez seja a versão mais conhecida, mais popular, né? NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, alguém que lhe ajude como se fosse a sua outra metade. Olha que bonito. Alguém que lhe ajude como se fosse a sua outra metade. Porque a ideia aqui é exatamente de um equilíbrio de duas pessoas em igualdade, tá? NAA, Nova Almeida Atualizada, né? Uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Uma auxiliadora que seja semelhante a ele. NBVP, né, que é a NBVP, uma auxiliadora que lhe corresponda. E a NVI, uma aliada, a nova NVI, né? A NVI passou por uma revisão ano passado, ano retrasado, uma aliada que lhe seja semelhante. Olha que interessante essa última atualização que a gente tem do texto, uma aliada. Ele troca a ideia de auxiliadora ou de ajudadora por aliada. O uso da palavra aliada na nova NVI talvez seja a mais moderna que nós temos e a mais adequada à nossa linguagem hoje, tá? Principalmente porque no original esse termo aplicado à mulher é o mesmo usado pelo salmista quando ele diz que o Senhor é o meu auxílio, o Senhor é o meu ajudador, né? É um sentido militar de um exército aliado que vem colaborar no campo de batalha e não de um ajudante subalterno que é obrigado a fazer um serviço que o seu senhor se recusa a fazer. Então a mulher não foi colocada ao lado do homem para fazer o serviço que ele não quer fazer. O homem não gosta de varrer chão, não gosta de lavar louça, então Deus criou a mulher para ela varrer chão e lavar louça. Essa ideia está completamente equivocada, não faz sentido nenhum com o texto. A ideia de estar diante dele, como aparece na Revista e Corrigida, né, também traz de forma bastante contundente essa proposta de uma dupla de pessoas de igual nível. Está diante dele, ou seja, está de igual para igual, não está abaixo dele. Ela está diante dele, frente a frente, face a face, capaz de negociar, de debater, de disputar de igual para igual, tá? É claro que algumas traduções vão ser mais infelizes que outras e, geralmente, trazendo para o texto uma leitura influenciada pelo seu próprio tempo. São acomodações culturais, mais uma vez, né? Então, é óbvio que alguém que traduziu a Bíblia no século XVI, ele vai fazer a tradução do texto com base numa visão de mundo do século XVI, né? A cultura na qual ele está inserido não é mais próxima da Bíblia. Porque para eu fazer uma leitura extremamente fiel do texto, eu precisava estar lá quando o texto foi escrito. E não no século XVI, 1600 anos depois, 1500 anos depois do texto ser concebido. Então, talvez o autor do século XVI, o tradutor do século XVI, está muito mais perto da gente do que do texto original. Então não adianta a gente querer apelar para versões antigas achando que elas são mais fiéis. Não. A forma mais fiel da gente ler e interpretar o texto bíblico é recorrendo diretamente aos originais, é claro. Mas se isso não for possível, se a gente não tiver ferramentas de tradução para fazer esse acompanhamento dos originais, o ideal é a gente ir para a versão mais recente, a versão mais atual, porque ela vai ter uma adaptação coerente com a nossa linguagem atual.
Então, para alguém que nasceu nos anos 70, as Bíblias dos anos 70 eram as mais indicadas. Para alguém que vive hoje, em 2025, as Bíblias mais modernas de hoje é que são as mais adequadas, porque elas estão falando na nossa língua e de acordo com as leituras, as interpretações mais modernas. Então, vamos dizer assim, cada vez a gente está melhorando a leitura do texto, cada vez a gente está mergulhando mais no texto e extraindo dele a maior proximidade com a sua originalidade. Isso sem falar que a gente vive num mundo muito conectado. Então, tudo o que se escreve, toda a tradução, toda a versão, vai passar por uma série de revisões. E hoje nós temos a possibilidade de muito mais gente revisar o texto do que antigamente. Então, muita gente vai apontar as inconsistências. Aqui poderia ser melhor assim, aqui eu acredito que deveria ser assado. E aí essa pluralidade deixa o texto muito melhor, muito mais bem adaptado à nossa realidade. Partindo para a nossa conclusão, não existe base bíblica sólida para a defesa de uma hierarquia entre homens e mulheres, tá? Talvez já tenha escutado por aí que o homem é o sacerdote do lar, né? Mas, sinto muito te dizer, esse versículo não existe na Bíblia. Não existe nenhum texto na Bíblia que diga que o homem é o sacerdote do lar. Isso é algo que se convencionou dizer a partir de todas essas leituras equivocadas que a gente mencionou aqui. Mas não existe um versículo que diga que o homem é sacerdote. Pelo contrário, a Bíblia ensina que todos nós, homens, mulheres, aqueles que não se identificam com nenhum dos dois gêneros, crianças, idosos, etc., somos todos chamados ao sacerdócio, de modo que Jesus não inaugurou uma casta sacerdotal especial, mas sim uma nação de sacerdotes. Ele é o sumo sacerdote. E ele está sobre todos nós. E todos nós estamos juntos e no mesmo nível debaixo do seu sacerdócio. Pastores uns dos outros, servos uns dos outros, cuidadores uns dos outros, alimentando uns aos outros, cuidando uns dos outros, abençoando uns aos outros. Mutualidade. Para concluir, Filipenses, capítulo 2, versos de 1 a 11. Vocês sabem que é um texto que eu gosto muito. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem a minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios e tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que a gente aprenda com Cristo a esquecer a nossa disputa de hierarquia e aprender a servir uns aos outros, não julgando que devemos nos apegar a uma posição de maior prestígio, de maior autoridade, mas que precisamos nos esvaziar desse nosso orgulho e aprender com Cristo e ter a mesma atitude de Cristo. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E, como de costume, trazer uma perguntinha para a gente bater um papo aqui no final. A pergunta é a seguinte: na sua opinião,
qual seria a forma mais efetiva da igreja combater o patriarcado? Vou repetir. Na sua opinião, qual seria a forma mais efetiva da igreja combater o patriarcado? E aí você fique à vontade, se já tiver alguém falando, você levanta a mão e aguarda, se não tiver ninguém falando, pode abrir o microfone e fazer a sua contribuição. Que bom que você chegou até aqui, é sinal que você assistiu toda a mensagem, e se você assistiu toda a mensagem, é sinal que ela te edificou de alguma forma, te levou a alguma reflexão, e queira ou não, esse é o motivo principal da gente estar aqui, gerar uma fé que é forjada na reflexão, no questionamento, na dúvida, tanto que você deve ter notado que no final da mensagem sempre tem uma pergunta para o pessoal que está participando ao vivo interagir, compartilhar novos pontos de vista, trazer contraponto, somar a toda a ideia que foi exposta. Se por um acaso você está assistindo aqui e não viu a reunião ao vivo, você também pode interagir aqui nos comentários desse post ou mandando inbox pra gente. Te interessa participar das nossas reuniões? É muito fácil. Essas reuniões acontecem totalmente online, então você pode participar de qualquer lugar do Brasil pelo Google Meet. Para acessar é só entrar em igrejapresente.com/encontro. Salvo raríssimas exceções, as nossas reuniões acontecem todos os sábados às 20 horas. E aqui todo mundo é bem-vindo, principalmente se você não se sente bem-vindo e acolhido nas igrejas tradicionais. A gente só não é tão tolerante assim com pessoas intolerantes, e a gente só não recebe tão bem assim pessoas perfeitas, mas a gente também está aprendendo. Se você quer saber mais sobre a Igreja Presente, dá uma olhada no nosso manifesto, clicando aqui. E se você quer seguir o nosso canal e acompanhar todas as reuniões que são postadas, é só clicar aqui. No mais, seja muito bem-vindo, espero que você se sinta em casa. Um abraço, tchau, tchau!